Timaço aí que está participando e organizando esse evento. Gente, eu vou compartilhar minha tela com vocês para poder, enfim, já iniciar essa conversa. Vocês já estão vendo aqui. Pronto. Bom, gente, novamente, uma boa noite a todos. Quero agradecer novamente pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para poder contar um pouquinho, né, dos casos de sucesso na parceria entre startups e poder público. Eu sou coordenadora de inovação e parcerias no Brasil Lab. Já faz 3 anos que eu trabalho nessa conexão entre essas inovações e o governo. Eu não sou jurista, então eu não tenho tanto conhecimento, né, a respeito técnico mesmo, a respeito de algumas informações mais detalhadas, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é um pouco da experiência que eu tenho a partir do programa de aceleração de startups do Brasil Lab, a partir dessa história que eu fui observando, né, dentro desse panorama e as ótimas histórias que a gente tem de empreendedores que estão com a gente. Vou deixar aqui, assim, porque aí meu áudio melhora um pouco, né? Tradicional com fio aqui, né? Mas vamos lá. Vou passar rapidamente pela agenda com vocês. Então, primeiro, eu vou retomar um pouco da importância da pauta GovTech e o papel do Brasil Lab. Com certeza, a pauta GovTech é algo que já vem sendo falado desde o primeiro dia de GovTech Connection, mas é sempre importante, né, reforçar o porquê que é tão importante, né? Acho que a gente já teve palestras incríveis falando sobre isso, muitos avanços também que vocês já puderam observar, mas eu vou voltar um pouquinho nesse aspecto e falar um pouquinho do papel do Brasil Lab, né, onde eu trabalho. Em seguida, vou comentar sobre esses casos de sucesso na relação entre startups e poder público. Então, a gente tem mais de 80 startups que já passaram pelo Brasil Lab. Vou contar só alguns desses casos, mas depois eu até convido para que vocês possam acessar nosso site, conhecer o nosso portfólio. E, por fim, o que levar em conta ao trabalhar com o poder público? Aqui a gente está, eu não quero trazer dicas e nem coisas que devem ou não ser feitas, mas muito do que eu observei ao longo desses anos para poder, enfim, mostrar o que eu considero que é importante ter em mente nessa parceria. E, por fim, a gente segue na parte de encerramento e perguntas com o Oscar. Beleza? Então, para iniciar um pouco, né, dessa apresentação e trazer essa importância da pauta, o Brasil Lab ele nasceu, né, de um incômodo, né, do fato do Brasil ele viver esses problemas do século XVIII. Então a gente ainda, né, vê analfabetismo, a gente vê falta de saneamento básico, principalmente a gente vê isso muito escancarado nesse momento de pandemia, mas ao mesmo tempo existem diversas oportunidades e tendências no século XXI. Hoje a gente está falando de uma quarta revolução industrial, né, existem vários termos e buzzwords, o termo da sociedade 5.0, né, que foi cunhado, essa sociedade do dado, do conhecimento, né? Então, essas são oportunidades que são necessárias realmente de se abraçar nesse momento. E com isso, existe essa necessidade de trazer para perto esses dois universos. Então, de um governo que tem demandas e tem necessidades e precisa olhar para o cidadão como um usuário, né, o chamado, aí eu vou falar uma palavra buzzword em inglês, user-centered design, né, mas olhar para o usuário no centro é muito importante. E a gente acredita muito nessa inovação de fora para dentro, né, então com novas conexões, com uma colaboração mesmo entre setor público e privado para conseguir gerar essa maior eficiência nos serviços. E essa palavra, eu vi que ela surgiu em vários momentos aqui, né, do evento. E o que é essa eficiência? Né? Eu olho essa eficiência muito com essa qualidade na entrega de serviços, com uma rapidez, com uma assertividade, né, com uma experiência do usuário que seja boa. Né? Então, a gente olha muito isso, com uma economia de recursos. Né? Então, isso que eu chamo de eficiência nesse sentido. Queria, enfim, depois disso, trazer alguns dados, né, que mostram a importância dessa pauta, né, vocês já devem ter até visto, mas, segundo o próprio, né, governo, a Secretaria de Governo Digital, o Luiz Felipe Monteiro, secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, né, lançou esse dado, né, comentou uma vez sobre esse dado, de que a transformação digital, ela representa uma economia anual de cerca de 2,3 bilhões de reais aos cofres públicos. E segundo o relatório brasileiro de transformação digital de 2018,
também tem um potencial de economizar em até 97% dos custos de atendimento e serviços públicos. Isso não é pouco, a gente não está falando de números pequenos aqui, a gente está falando de um potencial de impacto enorme. Acho que todo mundo que está aqui, inclusive, tem muita essa certeza e muita essa ciência de que é, é absurdo o quanto que isso pode, enfim, ter de relevância, né, no governo. E com isso, né, a gente vê diversos exemplos, né, do quanto que o governo ele também já está olhando, né, com muito carinho, digamos assim, essa pauta, o quanto que isso está sendo relevante. Né? Então, a gente vê aqui o auxílio emergencial, que realmente surgiu, né, de uma hora para outra, e embora ele tenha vários problemas, ele mostra a importância de ter o usuário no centro. Então, quem que é esse usuário final? Quem que é esse cidadão que vai necessitar desse serviço? Essa ferramenta ela vai atender a quem? Qual é a jornada dessa pessoa? Como ela vive? Então, ter esse olhar para o usuário é algo que esse aplicativo está ensinando muito nesse aspecto. Outra inovação que a gente já vê acontecendo no governo, né, é a parte de telemedicina. Então, existe essa nova resolução recente, né, devido à pandemia. Acredito que, enfim, antes, né, a gente não tinha essa possibilidade, né, ela não estava regulamentada. E depois que tudo isso passar, vejo isso como uma grande solução, com grande potencial, né, para apoiar, enfim, cidadãos que moram em locais distantes ou com dificuldade de mobilidade em vários aspectos. E também trouxe o exemplo do Google Classroom. Pais e mães devem conhecer muito bem essa ferramenta e os professores também estão aprendendo a lidar, mas é uma ferramenta, né, de uma mega empresa tecnológica e que está auxiliando nesse momento, né, a mitigar um pouco dos N desafios, né, que a gente está tendo na nossa educação no EAD, né, nesse momento. Então, esses dados, né, e esses exemplos, eu quis trazer muito, né, realmente para reforçar a importância da pauta e o quanto que o governo ele já está olhando isso de alguma forma e o quanto que ele está muito presente na nossa vida, né, não só no setor privado, mas também no setor público. E com isso, eu queria trazer um pouco, né, desse termo aqui, né, do governo como plataforma. Ele foi cunhado aproximadamente em 2010 pelo Tim O'Reilly. E a ideia é que o governo ele seja um agente de fornecer uma base. Então, o governo não seja um executor necessariamente. Ele forneça uma base, um insumo para que agentes, né, do setor privado, do terceiro setor, associações, né, consigam criar soluções em cima disso. Acho que o melhor exemplo que a gente tem aqui são os dados abertos, né? Então a gente está falando de governo como plataforma realmente, né? Fornecendo essa base para que existam esses plugs em cima, né? A partir de soluções do setor privado. Hoje, né, mesmo eu verifiquei que a gente tem cerca de 70 APIs, né, já no governo federal. APIs são essas integrações entre plataformas, né? Então você não precisa ir em lugares diferentes, né? Você tem tudo muito bem integrado. E eu acredito que esse vai ser um grande futuro do governo, é um grande potencial que existe, porque é uma forma do governo ser um grande facilitador, não necessariamente um executor de determinados serviços, porque, enfim, serviços digitais demandam atualização, demandam muitas coisas, o governo pode ter uma economia, uma eficiência de recursos, né, sendo esse articulador, fornecendo essa base, né, então a gente vê que isso é muito importante, tem muito potencial nesse sentido. A gente tem um exemplo que, ele é mais ou menos um exemplo, né, mas foi o que aconteceu há um tempo no Rio de Janeiro, com um acordo que foi feito com o Waze. No caso deles era uma via de mão dupla, porque o governo também, além de fornecer dados, também pegava dados do Waze, mas o governo fornecia dados para que o Waze, né, conseguisse trabalhar na melhor forma, e depois o governo pegava esses dados para eventualmente desenvolver políticas públicas nesse sentido, né, da parte de trânsito. Com isso, né, com todo esse panorama e essa potencialidade do governo, considerando que, sendo como plataforma, precisam haver essas soluções, precisam haver esses empreendedores que são essa grande potência, digamos, que a gente tem. Nós, do Brasil Lab, a gente acredita que eles podem derrubar essas barreiras que hoje existem no governo, né, com essa agilidade, com essa forma de pensar muito inovadora, e podem contribuir muito para a resolução, enfim, de diversos problemas e auxiliar em políticas públicas, né? A gente tem essa grande força, né? O brasileiro é empreendedor.
né? A gente tem essa grande força. Muitas vezes é empreendedorismo de subsistência, para você realmente sobreviver, mas está na nossa veia esse empreendedorismo. Vamos falar da criatividade do brasileiro, né? Acho que canalizando de uma forma a gente consegue gerar muitos resultados positivos. E com isso, né, chegam as GovTechs, né, que vocês já viram, né, até na apresentação do Guilherme, que são startups que estão dedicadas, enfim, né, na melhoria dos serviços públicos, no desenvolvimento, enfim, de soluções, né, ligadas ao governo, muitas vezes também ligadas a impacto social, e elas trabalham nesse modelo, né, que é o B2G, Business to Government, né, então é um modelo de negócio voltado ao governo. Então a gente tem aqui os dois lados, né, a gente tem o lado das GovTechs, a gente que pode estimular um mercado muito grande, a gente tem o lado dos governos, e aí a gente, né, como o Brasil Lab exerce essa ponte, né, sendo o primeiro hub GovTech do Brasil, fazendo justamente, digamos, esse meio de campo entre essa potencialidade do governo e essa necessidade, enfim, de soluções que otimizem recursos, né, dado um cenário de recurso tão escasso, e ao mesmo momento, num cenário de tantas startups, dessa potencialidade, né, no setor de inovação, essa força empreendedora é muito grande, né? Eu vi que cerca de 20 mil, que multiplicou em 20 vezes o número de startups no Brasil nos últimos 8 anos. Então, a gente vê hub crescendo, startups aparecendo, muita, que pode movimentar muito também a nossa economia. O Brasil Lab faz justamente essas pontes, né, entre as startups e o setor público, e a gente trabalha em diversas frentes, né? Então, desde o programa de aceleração de startups, que eu vou comentar mais à frente, de uma certificação de startups para que elas consigam trabalhar com o governo através do selo GovTech. A gente trabalha também com advocacy, então a gente liderou o Comitê de Compras Públicas do MCT, que esteve nas discussões do marco legal das startups. A gente realiza parcerias internacionais, né, com a Startup Chile, a gente tem conversa até com o pessoal, né, da Estônia, que esteve aqui ontem. Então, a gente desenvolve muito como essa forma de intercâmbio, referências, né, e potenciais negócios também para as startups. A gente busca muito fortalecer o ecossistema, então no nosso site a gente tem diversos cases de como que a inovação pode ser muito útil, gerar bons resultados, né? Então a gente busca muito ser esse agente para disseminar esse conhecimento, buscando promover uma agenda GovTech. A gente também realiza alguns eventos, então em 2018 a gente realizou o GovTech Brasil, que é um grande evento que trouxe exemplos internacionais, né, de como se deu a digitalização, né, no setor público em determinados países, como a própria Estônia, como Índia, como Uruguai, Chile, e como isso pode se adaptar, né, no contexto brasileiro, dado que a gente tem aqui hoje em diversos aspectos, né, seja na parte de regulação, segurança, saúde, educação. Então, a gente, né, se coloca muito como esse promotor da pauta. E a gente conta com a ajuda de diversos parceiros que nos ajudam, né, nessa jornada e patrocinadores. O Brasil Lab é uma organização do terceiro setor, a gente não é uma organização governamental, e a gente, enfim, trabalha com esses parceiros que nos apoiam nas nossas iniciativas, né, para que a gente consiga fazer e construir essas pontes. Esse trabalho, né, de 4 anos do Brasil Lab já rendeu bastante reconhecimento para a gente, então a gente conseguiu, enfim, estar presente em diversos veículos, até no JN. A nossa CEO ela tem um blog no UOL falando exclusivamente sobre GovTech, porque a nossa missão realmente, enfim, é fomentar essa pauta, porque ela é de extrema importância e a gente fica muito feliz, né, de ver outros atores também fomentando essa pauta. Esse evento é prova viva disso. Todos os gestores que estão participando da live, eu vi gente de tudo quanto é lugar. Isso deixa a gente muito feliz, porque mostra quanto de fato existe interesse na pauta e existe interesse por buscar conhecimento nisso. Isso é muito bacana. A gente tem diversas prefeituras que são parceiras do Brasil Lab, então são desde prefeituras que estão abertas a receber algumas startups, a contribuir em alguns dos nossos eventos, a participarem de alguns workshops que a gente faz nesse sentido, ou até mesmo implementar soluções, né, de startups, né, no município, né? Então, o caso de Petrolina, por exemplo, né, que tem soluções implementadas lá. São José dos Campos também tem, então a gente tem vários
municípios, não são todos que estão citados aí, mas são alguns deles, né, com os quais a gente tem parceria. E a gente tem também o programa de aceleração de startups, como eu falei, que ao longo de 4 anos já acelerou 81 startups, foram mais quase 1.000 soluções inscritas, e 34% dessas soluções já rodando em estados e municípios. Então, a gente verifica que é um bom número para a gente, porque a gente sabe dos desafios que é trabalhar com o setor público, mas a gente vê que tem muita gente, muitas startups que estão obtendo sucesso nisso, e são exclusivamente GovTechs, né, trabalham realmente com soluções exclusivamente para governos, e isso é muito, muito legal de se ver. Aqui são várias startups, né? Então a gente tem todo o nosso portfólio, que não vou falar uma por uma, né? Mas a gente já trabalhou com várias verticais, né? Vários temas ao longo desses 4 anos. A gente trabalhou no nosso primeiro ano com educação, sustentabilidade e saúde. Em 2017, a gente trabalhou com equilíbrio fiscal, comunicação e agricultura urbana. A gente olha muito para as demandas do governo, mas ao mesmo tempo a gente quer muito ser, de alguma forma, provocativo também em algumas pautas que merecem ser olhadas e chamadas a atenção. A gente define, né, essas verticais com um conjunto de gestores públicos. A gente tem um grupo de mentores muito bacana, extenso, né, que está com a gente, apoiando as startups, também fazendo esse intercâmbio, fazendo a gente sempre olhar para as demandas do governo. A gente, em 2018, a gente acelerou muito startup, foram mais de 30, e a gente trabalhou em 6 verticais, que foram educação, gestão de pessoas, inclusão social, meio ambiente, saúde, segurança pública e cybersecurity. Todo esse portfólio está no nosso site, acho que depois até a apresentação ela fica disponibilizada, se vocês quiserem conhecer um pouco mais. Algumas dessas startups acredito que vocês já conheçam, inclusive. E em 2019, na aceleração que inclusive está acabando agora, a gente tem no final do mês que vem o nosso Demo Day, o final dela, a gente trabalhou com startups de Smart Cities e Urban Techs, habilidades na sociedade 5.0, então olhando novamente para a educação, e eficiência na gestão pública, né? Aqui é um destaque para a Bright Cities, que falou ontem, né, no evento, então muito bacana também ver o pessoal por aqui. E, além disso, a gente tem o selo GovTech, que é essa certificação de startups, né? Então, a gente identifica se ela está apta ou não para trabalhar com o governo através de diversos critérios, né, que foram definidos em conjunto com um time de especialistas, né, em administração pública, em compras públicas, e a gente entende se o modelo de negócio, se a estrutura da startup, se os documentos estão ok, para falar assim, você consegue trabalhar com o governo, você está apto a trabalhar com o governo. E aí, nesse portfólio, a gente tem startups que já trabalham com o governo, ou que às vezes nunca trabalharam, mas têm um grande histórico no setor privado e têm total capacidade também de vender para o setor público. Já são 51 startups no portfólio do Selo GovTech. Fiquem à vontade também para acessar o site e conhecerem essas soluções. E daí eu vou contar um pouquinho sobre algumas dessas soluções para vocês, um pouco dessas parcerias de sucesso, que vai ser muito legal de poder, enfim, falar um pouquinho de cada uma delas para vocês nesse sentido. Eu vou começar com a Mob Educa. A Mob Educa é uma startup do estado do Piauí, e ela nasceu como uma plataforma de monitoramento para diminuir a evasão escolar e integrar a família na escola. Então, o que isso quer dizer? A gente vê na foto aqui que era algo super simples. Era um negocinho, um tipo de mercado, sabe? Que você vai... Isso. Para identificar se o aluno entrou e ficou na escola ou não. Parece óbvio, parece básico, mas é inovador. E o óbvio precisa ser dito e feito. E isso ajudou a reduzir em até 75% a frequência dos alunos do Piauí. O sucesso foi tamanho que hoje a startup, esse é um dos produtos dela, mas hoje ela está em vários outros estados no Nordeste, desenvolve outros produtos relacionados à educação, e tem sido extremamente importante na diminuição da evasão escolar, que é um dos grandes problemas do país. É muito legal o trabalho dessa startup, pelo que eu sei, eles estão no Ceará também, em várias outras cidades, e é muito bacana ver isso, né? Ver essa parceria com a Secretaria Estadual de Educação e o quanto que ela rendeu, de fato, resultados, né, para o Estado. Em seguida, a Azul Digital, que é uma startup certificada pelo selo GovTech. A Azul Digital é uma plataforma que faz a gestão da Zona Azul, né? Então, aquele estacionamento rotativo, tem muitos lugares e a gente não precisa ir longe. Eu estou aqui na região metropolitana de São Paulo e ainda é o canhotinho, né? Que você vai lá, preenche o canhotinho, coloca no carro e aí os fiscais vêm.
Isso em São Paulo já é automatizado e a Azul Digital é uma das maiores empresas que cuidam, enfim, né, da Zona Azul, né, da cidade de São Paulo, mas eles também estão em Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, né, ajudando tanto, né, na diminuição, enfim, de papel, na economia de recursos, quanto também, enfim, na gestão mais fácil desses estacionamentos rotativos, porque a partir de toda essa informação, né, que existe na cidade, nas áreas onde a Azul Digital atua, é possível atuar em cima disso, em cima desses dados, né? Dados, né? O pessoal brinca que é o novo petróleo e petróleo está meio fora de moda, né? Mas é um negócio importante. A Fábrica de Negócio é uma startup que foi vencedora da aceleração do Brasil Lab em 2018. E eles são uma ferramenta de mineração de dados. Eles utilizam inteligência artificial, fazendo auditoria em folhas de pagamento e pegando inconsistências. Um exemplo é falecidos que ainda recebem salário, por exemplo. Eles fizeram esse trabalho em Recife, eles são de lá, e era um trabalho que era feito de forma amostral em cerca de 6 meses. Eles fazem agora com a base inteira em minutos. Minutos. E com toda essa análise de inconsistências, né, e a própria, enfim, decisão da prefeitura em realmente olhar e fazer essa limpa nisso, foram cerca de 10 milhões economizados na cidade de Recife. Esse é um case incrível que mostra o quanto que, né, a tecnologia pode ajudar nessa eficiência, nessa economia de recursos. E eles estão também no complexo de swap, eles têm não só esse produto de auditoria, ele tem outros produtos, esse é o grande destaque, né, que inclusive ele apresentou na nossa aceleração. E eles também estão com o aplicativo, em conjunto com outras empresas, Atende em Casa, que é uma forma, enfim, de ajudar no diagnóstico de suspeitos de Covid. Então, tem várias startups também do nosso portfólio que estão olhando para esse aspecto hoje. O próximo exemplo que eu tenho é uma das grandes GovTechs que a gente tem no Brasil também, que é o Colab. O Colab ele foi acelerado por nós também agora, mas o Colab, enfim, já é uma startup bem grande, super robusta, com uma história já faz bastante tempo, é uma GovTech raiz, desde 2013 trabalhando, né, exclusivamente com o governo. Basicamente, a plataforma do Colab, né, o cidadão, ele informa, enfim, de demandas, né, na cidade, e desse ambiente vai para um outro ambiente de gestão pelo gestor público, pelo servidor público dessas demandas. Isso gera muita informação sobre a cidade, isso gera muita aproximação do gestor público, né, com o cidadão, né, uma responsividade super alta, isso é muito bacana. Eles estão em mais de 130 entidades, né, mais 130 entidades cadastradas, mais de 240 mil usuários no Brasil, então isso é muito bacana. E agora eles até lançaram, em conjunto com a startup EpiTrack, o Movimento Brasil Sem Corona, que basicamente a partir, né, do aplicativo do Colab, os usuários, né, colocam se eles estão com Covid ou suspeita, e com isso é identificado quais áreas tem mais suspeitos, e com isso a equipe que tem, enfim, testes escassos, consegue ter mais assertividade, testar, né, onde tem mais esses casos suspeitos. Eles fizeram isso em Caruaru, por exemplo, com uma assertividade de 94%. Isso foi super bacana, ajuda muito, né, na eficiência, principalmente no contexto que a gente está agora. E aí tem o exemplo da Jesus, que o Oscar comentou, esse é o Igor, um querido, né? Ele é lá de Viçosa, Minas Gerais, e a Jesus, ela tem o objetivo de apoiar secretarias, né, de assistência social com uma ferramenta de gestão, integração de dados, né, para fazer realmente uma análise, né, de todas as pessoas que estão, né, cadastradas, né, na assistência social, ajudando essas pessoas, né, de situação de vulnerabilidade, justamente por um olhar, né, por uma mais assertivo por parte dos servidores, né, que vão utilizar o sistema e vão conseguir integrar dados, vão conseguir ter prontuários online, vão conseguir fazer uma gestão das atividades, e com isso eles estão tendo uma ascensão muito grande, eles estão em mais de 90 cidades, são mais de 1 milhão de usuários ativos e cerca de 500 mil atendimentos realizados, então isso é muito legal, especialmente tratando de uma solução voltada, né, para assistência social para pessoas em situação de risco. Isso é muito bacana. E, por fim,
né? Queria, depois de mostrar alguns desses casos, poderia ficar aqui a noite inteira contando de casos que a gente tem aqui, mas também convido vocês a olhar o site depois do Brasil Lab, até a gente pode conversar aqui na parte das perguntas sobre alguns outros desses casos. O que levar em conta, né, ao trabalhar com o poder público, né? Então, se tiver startups aqui, ou mesmo se não tiver, o que é importante para as startups? A primeira coisa delas é assim, conheça seu cliente. Experiência de usuário é extremamente importante. Então, gestor público, tem gente batendo na porta deles, ó, a rodo, mas eles querem que resolva de fato o problema deles. E quem tem esse conhecimento, seja sobre o município, sobre o órgão, sobre o funcionamento de tudo isso, sobre quem está envolvido em todo o processo de compras públicas, isso é de extrema importância. E às vezes isso é um pouco subestimado pelas startups, e até o Brasil Lab, dentro do programa de aceleração, que a gente ajuda a formatar esse modelo B2D, a gente faz questão de fazer um módulo só de experiência de usuário, para mostrar, para que eles entendam a experiência, né, para que eles entendam qual que é a jornada desse usuário, quem é esse gestor público, né? Então, né, quando a gente fala de gestão pública, a gente está falando de um universo enorme. Então, quem que é esse cliente é de extrema importância, né, que as startups tenham essa consciência de quem é. O segundo, conheça as formas de trabalhar com o governo. Eu não sou especialista, não sou jurista, não sou técnica. Temos um técnico na nossa, o nosso diretor jurídico aqui no Brasil Lab. Até se vocês tiverem dúvidas mais específicas nesse sentido, depois mandem para a gente encaminhar para eles. Mas assim, conheçam as formas de trabalhar com o governo, né? Então, os gestores que estão aqui, né, sabem que existem N formas, mas tem uma leizinha básica que é a 8666, né? Licitação. E muitas startups, elas não sabem como lidar com essa lei, elas não conhecem as modalidades dessa lei, né? Pregão, carta convite e tudo mais. Então, esse é um universo desconhecido para elas. E se você quer trabalhar com o governo, startupeiro, você precisa saber como trabalhar com o governo. Você precisa minimamente conhecer a 8666. Você precisa dar um cardápio de soluções para trabalhar com o setor público. Então, olha, a minha solução ela funciona de acordo com essa modalidade aqui. Você precisa, né, entender esse universo para poder trabalhar com ele, e isso é de extrema importância. E o terceiro ponto, né, para as startups é se apaixone pelo problema. Essa é uma frase que é um clichê exato. Todas as palestras que eu vou de inovação e empreendedorismo tem essa frase. Mas é assim, é o basic do basic. É essencial que isso exista. Porque o Uro Levine, não sei se vocês conhecem, do Waze e também do Movit, as duas startups já vendidas, né? Ele é lá de Israel. Ele vai com essa camiseta escrito, né? Se apaixone pelo problema e não pela solução em toda a palestra que ele dá, toda. É a mesma camiseta toda, ele vai lá. Mas as startups, elas precisam de fato entender isso. Né? Eu estava uma vez num evento que foi uma secretária, enfim, de um município apresentar sobre as demandas que eles têm e quanto que eles precisavam de inovação para isso. E o empreendedor levantou e falou assim, olha, eu quero muito ajudar. Eu quero muito trabalhar com o governo, só que a minha solução é online. E a maioria das prefeituras, às vezes, não tem infraestrutura para isso. E aí fica a reflexão para todos nós aqui, mas o empreendedor, ele tem a habilidade, a agilidade de fazer uma mudança para se adaptar ao problema, para se adaptar à solução. Ele não tem que se esperar que a infraestrutura, que tudo mude para que tudo isso se adapte à solução dele. Então a gente sabe que tem N problemas, a gente sabe que tem N questões aí envolvidas, que não é nada fácil. Mas a gente pode tentar tornar isso mais fácil, olhando para o problema e desenhando para resolver aquilo. E aí depois vão ver os outros, e os outros, e os outros. Então é super importante nesse sentido. E para os gestores públicos, né, para os governos, né, que dica, né, que eu daria nesse sentido? A primeira de tudo dá para fazer. É difícil, é complicado, às vezes a gente não tem apoio, às vezes não tem engajamento, mas é possível sim. Acho que um pouco desses casos que eu trouxe, enfim, de uma forma bem macro, eu trouxe mais por cima, não contei nenhum caso super específico, mas eu quis trazer mais de um para mostrar para vocês que tem caso, que é possível. A gente está numa situação, enfim, que é complicado de fato, enfim, e a própria legislação de compras públicas é difícil, né? Tem questão de tribunal de contas, que todo mundo fala, que às vezes é complicado, mas é possível fazer. Senão não teria gente fazendo, senão não teria, né, por exemplo, um DOC que está em muita prefeitura. Então é possível sim, e a tendência desse movimento é aumentar.
A segunda coisa, que não é nem uma dica, é uma constatação, não dá para voltar para trás. A digitalização é um caminho sem volta. A partir do momento que a população entendeu o benefício daquilo, é de extrema importância, né, aquilo para ela, e ela não vai querer voltar para trás. Né? A gente não consegue mais viver sem o smartphone. Né? A gente não vai voltar para a máquina de escrever. Eu sei que estou sendo bem, né, olhando 880 aqui, mas é algo que é importante. A gente tem o Uber, por exemplo, né, que chegando e tentaram tirar, etc. Mas a população vê valor. Então, no que se vê valor, é muito difícil de voltar. Uma história interessante aqui, o meu sogro, ele tem mais de 60 anos, e ele estava super feliz porque ele viu um aplicativo do Detran de São Paulo, que ele conseguia acessar os 2 carros que ele tinha e acessar como que estavam esses carros, se estava IPVA certo, se estava licenciado, tudo bonitinho, ele conseguia acessar tudo com muita facilidade e ele estava maravilhado com aquilo. E beleza, que ele é uma pessoa que já está acostumada com isso, mas para ele voltar para trás, para ter que ficar procurando as coisas, ele não vai querer mais isso, ele vai querer esse caminho, né, que a digitalização traz, né? Então isso é super importante da gente ter em mente. E por último, a gente já está no caminho. Né? Esse evento mostra isso, esses exemplos mostram isso. Então, o deputado Felipe Rigoni falou um pouco disso. Todas as histórias que já foram contadas. Então, a gente já vê Bright Cities, Gov, Doc, Meritocracy, muita gente falando sobre coisa muito bacana que está fazendo, que está acontecendo no Brasil. Então, a gente sabe que tem muita dificuldade, a gente não está no momento fácil. Mas, assim, a gente está no caminho. E existe, e a ideia é assim, vamos dar luz para o que dá certo, vamos dar luz para esses cases, vamos aprender com isso e vamos copiar, não vamos inventar roda, não. Vamos fazer algo muito similar, onde a gente está, da maneira que a gente consegue, porque a gente já está no caminho e a gente vai conseguir avançar com isso. Eu sei que às vezes pode parecer otimista demais, né, ou simplista demais, mas a gente sabe todos os desafios, mas a gente acredita que existe uma forma assim, que já existem exemplos concretos, né, que mostram que isso é possível. Bom, eu encerro aqui a minha exposição para a gente seguir com as perguntas. Antes, né, de encerrar, eu gostaria de deixar aqui as redes sociais do Brasilab. Por favor, sigam o nosso Facebook e nosso Instagram, que é @Brasilab, o Facebook é Brasilab, e o nosso site, brasilab.org.br. Lá tem várias informações, enfim, sobre o nosso programa de aceleração, o selo GovTech, nosso portfólio, nossos eventos, os cases que eu comentei, que a gente publicou, alguns internacionais,